Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Já dizia Olavo Bilac. Estrelas de uma constelação, o universo de Bell. Este é um programa idealizado e produzido pelos profissionais do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell. Depois de alguns meses ausentes, em respeito à lei eleitoral, hoje estamos retornando nossos episódios com a sua periodicidade mensal. Érico Veríssimo salientou certa vez: nenhum escritor pode criar do nada. Mesmo quando ele não sabe, está usando experiências vividas, lidas ou ouvidas, e até mesmo pressentidas por uma espécie de sexto sentido. É com este espírito que estamos aqui. Estamos apresentando aos ouvintes um pouco dos caminhos trilhados, das experiências vividas e das leituras partilhadas por Lindolf Bell, buscando reconhecer os autores e pensadores que o influenciaram ou o inspiraram nesta trajetória. Neste episódio, eu, Joelma, e o meu colega Miguel, vamos falar um pouco sobre um grande ícone da literatura brasileira, Castro Alves. Caros ouvintes, como já mencionado aqui nesta série, vimos que o professor Gelindo Sebastião Buzzi foi fundamental para o despertar das leituras literárias de Lindolf Bell. E como salientou Péricles Prade, sabemos que Castro Alves era, nas aulas do professor Gelindo, um dos autores lidos e relidos pelos seus alunos. E lembrando, todo aquele aprendizado se dava nas salas de aula do antigo ginásio Rui Barbosa. E o que eu acho interessante é que Rui Barbosa, que foi um importante intelectual brasileiro do final do século XIX e que contribuiu para o processo de consolidação da República do nosso país, foi colega e amigo de Castro Alves. Acho significativo que os poemas de Castro Alves tenham sido lidos por Lindolf Bell numa instituição de ensino que homenageava o amigo do poeta baiano, Rui Barbosa. Sim, Miguel. E como é interessante essa força misteriosa da poesia que reúne, mesmo em outras épocas, os amigos e os amantes das letras. Bem, assim como Rui Barbosa, Castro Alves foi também uma destacada personalidade do século XIX, deixando através de sua poesia um legado para os destinos da cultura e da política de nosso país. Cantor dos escravos, Castro Alves bradou pela abolição da escravidão e anunciou também os ideais republicanos. Bem, vamos trazer agora alguns aspectos biográficos para nos situarmos no tempo e no espaço. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em Muritiba, na Bahia, no dia 14 de março de 1847. Seu pai era médico e tornar-se-ia também professor na Faculdade de Medicina de Salvador. Foi nesta cidade que Castro Alves desenvolveu seus primeiros estudos logo que a família para lá se mudou por volta de 1853. Aos 12 anos, um duro golpe marca a vida do adolescente apaixonado pela poesia. A perda da mãe, Dona Clélia Brasília da Silva Castro. Em 1862, aos 15 anos, Castro Alves se muda para Recife, Pernambuco. Nesta cidade, inicia seus estudos superiores na Faculdade de Direito, no ano de 1864. A Faculdade de Direito de Recife era, naquela época, junto à Faculdade do Largo São Francisco, de São Paulo, um dos maiores polos de efervescência cultural e intelectual do país. Seguindo com seus estudos e sua atuação política em São Paulo, Castro Alves lá também envolve-se ativamente nas campanhas pela abolição da escravidão. O Brasil, naquela época, ainda vivia sob o regime da monarquia, e Castro Alves envolvia-se nas discussões que clamavam por uma mudança na ordem política. Inconformado com as injustiças vivenciadas pelo regime de trabalho da escravidão,
o poeta destacou-se com versos que denunciavam o drama que acometia a sociedade brasileira. Em 1867, Castro Alves escreve Gonzaga, um drama para o teatro que foi encenado na cidade de Salvador e que trazia na própria temática essa preocupação com os problemas sociais. A peça tem como mote os acontecimentos da Inconfidência Mineira, marco na história da independência política do nosso país. Eugênia Câmara, atriz portuguesa por quem o poeta se apaixona, foi quem atuou no papel principal naquela ocasião. Posteriormente, a experiência desse relacionamento amoroso inspirará Castro Alves a escrever os versos de tom confessional de sua poesia lírica. Em 1870, é publicado Espumas Flutuantes, livro de poemas e única obra publicada em vida, pois no ano seguinte Castro Alves viria a falecer. Mesmo tendo partido jovem, com apenas 24 anos, seus versos e sua atuação nos meios culturais das cidades de Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro fizeram com que rapidamente fosse reconhecido e alçado ao principado da poesia nacional. Castro Alves faleceu em Salvador no dia 6 de julho de 1871. Póstumamente foram publicadas as obras A Cachoeira de Paulo Afonso, de 1876, Os Escravos, em 1883, e Hinos do Equador, em 1921, sendo Os Escravos o livro mais destacado do poeta, onde se encontra o famoso poema O Navio Negreiro. Chama atenção, Miguel, o quanto Castro Alves esteve preocupado com as questões sociais de seu tempo. Esta é uma característica muito marcante também na produção poética de Lindolf Bell. O seu surgimento como poeta se deu em torno dos dilemas que envolviam a sociedade e a política brasileira na década de 60. Lembremos que o nascimento da catequese poética se deu no ano de 1964, mesmo ano em que se interrompia o regime democrático no país. Naqueles anos nascia em Lindolf Bell a convicção de que a poesia deveria ocupar os espaços públicos e participar da vida e do cotidiano das pessoas. O poema das Crianças Traídas, publicado no livro Os Ciclos, de 1964, tornou-se para muitos jovens daquela geração um hino de liberdade. E liberdade foi um tema também muito caro para o poeta Castro Alves. E Joelma, outro aspecto da poética de Castro Alves, que é destacada pelos críticos, diz respeito ao lirismo. Não esqueçamos que, comumente, ele é situado dentro do que se considera a terceira fase do romantismo brasileiro. Muitos dos seus poemas trazem expressões entusiasmadas de paixão e erotismo. O renomado crítico literário Antônio Cândido, em sua Formação da Literatura Brasileira, publicado em 1959, destacou a intensidade com que Castro Alves exprimia o amor como desejo frêmito, encantamento da alma e do corpo. Enfatizou ainda que o sentimentalismo amoroso do poeta percorria a gama completa da carne e do espírito. Essa integridade da paixão aparece, segundo Cândido, de forma clara nos poemas Boa Noite, Aves de Arribação e Os Perfumes. Interessante notar, Miguel, que também este aspecto lírico vai aparecer com muita força na poética de Lindolf Bell. A obra As Anamárias, por exemplo, quando da sua publicação no ano de 1971, foi reconhecida por Carlos Drummond de Andrade como um dos mais importantes livros da poesia lírico-amorosa daqueles anos. E é verdade que o livro, Miguel, traz esse tom lírico na expressão dos sentimentos na voz do poeta. Percebe-se que a paixão amorosa não fica num plano puramente espiritual, mas é pensada também como expressão das pulsões e desejos do corpo.
Certo, então podemos dizer que aquelas características que marcaram parte da produção de Castro Alves, ou seja, a poesia envolta nas preocupações de cunho social por um lado e o lirismo amoroso por outro, também aparecem, de certa forma, na produção de Lindolf Bell. Sim, Miguel. E para termos mais clareza sobre essa característica que envolve a chamada poesia lírica, que tal fazermos a leitura de 2 poemas, um de Castro Alves e o outro de Lindolf Bell? Ótima ideia! Caros ouvintes, eu tenho aqui o poema Boa Noite, que foi publicado no livro Espumas Flutuantes. São os versos então de Castro Alves e dizem: Boa noite, Maria, eu vou-me embora, a lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não mo digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam os meus desejos. Julieta do céu, ouve, a calhandra já rumoreja o canto da matina. Tu dizes que eu menti, pois mentira, quem cantou foi teu hálito, divina. Se a estrela d'alva os derradeiros raios derrama nos jardins do Capuleto, eu direi me esquecendo da alvorada. É noite ainda em teu cabelo preto. É noite ainda, brilha na cambraia, desmanchado o roupão e a espádua nua, o globo de teu peito entre os arminhos, como entre as névoas se balouça a lua. É noite, pois. Durmamos, Julieta, recende a alcova ao trescalar das flores, fechemos sobre nós estas cortinas, são as asas do arcanjo dos amores. Afrouxa a luz da labrastrina, lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos. Oh, deixa-me aquecer teus pés divinos, ao douto afago de meus lábios mornos, mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento, das teclas de teu seio que harmonias, que escalas de suspiros, bebo atento. Ai, canta a cavatina do delírio, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda. Que importam os raios de uma nova aurora? Como um negro e sombrio firmamento sobre mim desenrola teu cabelo e deixa-me dormir balbuciando, boa noite, formosa Consuelo. E agora, caros ouvintes, faça a leitura das partes 1 e 3 do livro de poemas As Anamárias. Parte 1. Sol meu, levanta sob as pálpebras fechadas, sob a retina debaixo das memórias dos dias, quando decifrávamos a pressa dos temporais em teu jardim parado e temporal. Amada, que tempo nos teve, que tempo nos houve, que tempo deteve aquelas águas que nos alagaram no largo amado de nosso tempo amado, atado e desatado, com as palavras que explodem retina dentro do vácuo mais aberto do que a duração de um dia, onde gritar é fender o ar da ausência. Embarcamos na noite, e tudo é tão vago, e tudo é tão tenso, e o fogo de dentro, escuro e denso, queima e nos queima e queima, e eu recolho as cinzas deste deslumbramento e te aguardo como a lenha de meu sangue e o sangue de meus dias para sempre, sangue de meus dias. Parte 3. Na hora calada, na calada das horas de nossos corpos calados, na idade da terra aberta, mais distante que qualquer idade. Ó, Ana Mária, Ana Mária, Ana Mar, Ana Mária, aérea, área, corpórea e calcária, dulcíssimo hábito de pertencer-te, duríssimo tremor de não achar-te em algum instante,
vais em mim, e vais e vens, e não cessas nunca e nunca, e nunca dizes sim, e nunca dizes não, e sempre ali, e sempre mais ali, no ferido lugar. Realmente temos nestes versos de Castro Alves e de Lindolf Bell uma expressividade dos sentimentos passionais bastante evidente. Claro que existem diferenças, singularidades. O tempo de Castro Alves é um, o de Lindolf Bell outro. Mas me parece sim que Castro Alves é uma das estrelas que brilham na constelação poética construída por Lindolf Bell. Realmente, concordo, Miguel. E vale lembrar aos ouvintes que o livro As Anamárias, no qual se encontram os versos que acabei de ler, foram dedicados a Ana Maria Kiefer, cantora lírica e musicóloga brasileira com quem Bell manteve um relacionamento antes de conhecer a artista Elke Ehring. Sim, bem lembrado. Um último detalhe então, Joelma, antes de finalizarmos. Para Elke, Lindolf Bell dedicou o livro As Vivências Elementares, que neste ano completou 40 anos de publicação. Verdade. Outro livro belíssimo. Bem, caros ouvintes, esperamos que tenham gostado deste programa. No próximo episódio vamos estar conversando sobre mais um importante escritor alemão, Novalis. É isto aí. Um abraço e até lá!